A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos na liturgia, da fé que expressamos na oração diária e da fé que vivemos por meio de nossas ações e de nosso testemunho. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir, Google Podcasts, Spotify e outras, para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 7 do nosso podcast, estamos completando uma semana, também estamos chegando quase ao fim da primeira sessão, em que estamos lendo o Evangelho segundo Marcos. Hoje vamos ler deste Evangelho os capítulos 13 e 14 e também vamos ler o Salmo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Enquanto Jesus estava saindo do templo, um dos discípulos lhe falou: Mestre, olha que pedras, que construções. Jesus lhe respondeu: Estás vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E quando ele sentou-se no Monte das Oliveiras, defronte ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Conta-nos quando será e que sinal haverá quando estas coisas todas começarem a se cumprir? Jesus então começou a dizer-lhes: Cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome e dizendo: Sou eu, e enganarão muita gente. Quando ouvirdes falar de batalhas e notícias de guerras, não fiqueis alarmados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e muita fome. Isso é o começo das dores. Cuidado quanto a vós mesmos. Sereis entregues aos tribunais e castigados nas sinagogas. Por minha causa comparecereis diante de governadores e reis para dar testemunho diante deles. Primeiro, porém, deve ser proclamado o Evangelho a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que falar.
Falai o que vos for dado naquela hora, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Por causa de meu nome sereis odiados por todos, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes a abominação desoladora instalada onde não deve, o leitor entenda, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre em casa para pegar coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que não aconteça no inverno, pois aqueles dias serão de tanta tribulação como nunca houve, desde o início, quando Deus criou o mundo até agora, e nunca mais haverá. E se o Senhor não encurtasse aqueles dias, ninguém escaparia. Mas por causa dos seus eleitos, encurtou aqueles dias. E se então alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Com efeito, surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Prestai atenção, eu vos preveni de tudo. Naqueles dias, porém, depois dessa tribulação, o sol escurecerá e a lua perderá seu clarão. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Da parábola da figueira, aprendei a lição. Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ora, quanto àquele dia ou hora, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Atenção, ficai de sobreaviso, pois não sabeis quando será o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a autoridade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Capítulo 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam, com astúcia, um modo de prender Jesus e matá-lo. Diziam com efeito: não no meio da festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus se encontrava em Betânia e estava à mesa em casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher com um frasco de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, muito caro. Quebrando o frasco, derramou-o na cabeça de Jesus. Alguns dos presentes ficaram irritados e comentavam: para que esse desperdício de bálsamo? Este bálsamo poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para dar aos pobres. E se puseram a censurá-la. Jesus, porém, lhes disse: deixai-a em paz. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa obra para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que estava a seu alcance. Com antecedência embalsamou o meu corpo para a sepultura.
Em verdade vos digo, onde for proclamado o Evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi procurar os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que te preparemos a ceia pascal? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segui-o, dizei ao dono da casa onde ele entrar: O mestre manda perguntar: Onde está a minha sala em que posso comer a ceia pascal com meus discípulos? Ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada e preparada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus foi para lá com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós me entregará, aquele que come comigo. Eles começaram a ficar tristes e a perguntar-lhe um após outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: É um dos 12, aquele que comigo põe a mão no prato. Por certo, o Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças e passou-o a eles, e todos beberam. E disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: Todos vos escandalizareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Depois, porém, que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Pedro então disse: Mesmo que todos se escandalizem, eu não. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro voltou a insistir: Ainda que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos diziam a mesma coisa. Chegaram a um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Ele disse-lhes: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar 1 só hora? Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar novamente, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela 3ª vez, ele disse-lhes: Agora dormis e descansais? Basta, chegou a hora.
Vede, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar aproxima-se. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e bastões da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha combinado com eles um sinal. É aquele que eu vou beijar. Prendei-o e levai-o com cautela. Logo que Judas chegou, aproximou-se e disse: Rabi, e beijou-o. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus tomou a palavra e disse: Viestes com espadas e bastões para me prender como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas é para que se cumpram as Escrituras. Então, abandonando-o, todos fugiram. Um jovem o seguia envolto num lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo. Ele, porém, largou o lençol e fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro tinha seguido Jesus de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para poder matá-lo, mas não o encontravam. Muitos davam falso testemunho contra ele, mas os depoimentos não concordavam. Levantaram-se alguns para dar falso testemunho contra ele e declaravam: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este santuário feito por mão humana e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão humana. Mas nem assim o testemunho deles concordava. O sumo sacerdote levantou-se no meio deles e perguntou a Jesus: Nada respondes? Que significa este testemunho contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo como as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Então todos o sentenciaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele. Cobrindo-lhe o rosto, batiam nele e diziam: Profetiza! E os guardas o receberam a bofetadas. Pedro estava no pátio embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote e, ao ver Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas como Nazareno, com Jesus. Pedro, no entanto, negou: Não sei nem entendo de que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio e um galo cantou. A criada que viu Pedro começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: Este é um deles. Pedro, porém, negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro: É claro que és um deles, pois tu és galileu. Ele começou então a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem de quem estais falando. E nesse instante o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, caindo em si, começou a chorar. Salmo 8. Ao maestro do coro, segundo a melodia de Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois se eleva a tua magnificência acima dos céus. Da boca das crianças e dos lactentes, suscitaste o louvor diante dos teus adversários,
para acabar com o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, as coisas que criaste, que é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste acima das obras de tuas mãos. Tudo sujeitaste aos seus pés, todas as ovelhas e os bois, além de todos os animais do campo, os pássaros do céu e os peixes do mar, e todo ser que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Meu irmão, minha irmã, sou o Padre Tiago Ingenchac, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Chegamos aos capítulos 13 e 14 do Evangelho de São Marcos. No capítulo 13, diante da admiração dos apóstolos, em frente às construções, de frente ao templo, Jesus os alerta, dizendo que tudo será destruído, que não ficará pedra sobre pedra. E então os discípulos questionam quando isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer. E Jesus aproveita esta oportunidade para fazer um último momento de catequese, de ensinamento para os seus discípulos. E esse ensinamento nós podemos aproveitar muitas coisas também na nossa vida. Jesus fala que antes ainda do fim vai ter guerras, vai ter fome, vai ter terremotos, mas o próprio Jesus fala, ainda não será o fim. Mas para os seus discípulos de ontem e de hoje, ele pede um cuidado. Inclusive no versículo 9, Jesus diz, cuidado quanto a vós mesmos. E ele já nos alerta que seja os discípulos de ontem, seja nós discípulos de hoje, seremos perseguidos, precisaremos enfrentar grandes tribulações aqui neste mundo, mas Jesus encerra esse discurso pedindo acima de tudo para todos nós a vigilância, cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Acima de tudo, quando Jesus fala do fim dos tempos, o que ele nos pede é esta vigilância, esse estar sempre preparados. E nós precisamos olhar um pouquinho para a nossa vida e perceber o que fazer para estarmos vigilantes, o que fazer para estarmos sempre preparados para esta volta de Jesus, que nós não sabemos quando será, mas sabemos que um dia acontecerá, seja a sua volta no fim dos tempos, seja a volta quando chegar o fim da nossa vida terrena. E no capítulo 14 encontramos alguns meios que nos ajudarão a estarmos sempre atentos, vigilantes. O primeiro já é o exemplo daquela mulher que entra na casa de Simão, o leproso, onde estão Jesus com os demais discípulos, e o seu gesto é um gesto que nos ensina muito. Ela carrega consigo um frasco de perfume, que diz o evangelista que é um perfume de nardo puro e é muito caro, e ela quebra o frasco. Quebrar o frasco significa que ela não poderá mais guardar aquele perfume, logo ela usará todo o seu conteúdo para ungir Jesus. E esta mulher também nos ensina a olharmos para a nossa vida, porque para estarmos vigilantes, também nós precisamos observar o que é que precisamos romper para que também nós possamos doar a nossa vida, como aquela mulher que entregou toda a preciosidade daquele perfume a Jesus. E aí pensemos quantas são as coisas na nossa vida que hoje precisam ser rompidas. Talvez o egoísmo, talvez aquele pecado que só você sabe qual é, talvez a sua mania, o seu jeito, a forma de pensar, não sei. Cada um precisa pensar muito bem na sua vida e observar o que hoje eu preciso romper para que eu também possa me entregar inteiramente a Jesus. Isto é uma forma de estarmos vigilantes, isto é uma forma de estarmos atentos, é romper com tudo aquilo que nos impede de nos entregarmos totalmente a Deus, de servirmos a sua igreja. Então estejamos vigilantes dessa forma, rompendo, tirando da nossa vida aquilo que impede a nossa doação. Outro meio de nos mantermos vigilantes é entregue pelo próprio Cristo quando, na véspera de sua paixão,
ele se senta à mesa com seus discípulos, toma o pão, pronuncia a bênção, parte este pão e o entrega aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois faz o mesmo com o cálice, dá graças, passa aos discípulos, todos bebem, e ele diz: este é o sangue da nova aliança. É o corpo, é o sangue de Jesus que ele vai entregar totalmente no dia seguinte na cruz, mas que aqui, nesta ceia, na véspera, ele já o faz para dizer: este é o alimento que vai sustentar vocês. É o meu corpo, é o meu sangue que vai ajudar cada um de vocês a estarem sempre vigilantes, sempre atentos. Por isso também nós hoje, para mantermos esta vigilância, precisamos nos aproximar sempre deste sacramento que é a Eucaristia. É a Eucaristia o nosso alimento, é a Eucaristia que nos mantém firmes diante das tentações, diante das tribulações, das perseguições. Por isso, para estarmos bem vigilantes, além de rompermos com aquilo que atrapalha o nosso seguimento a Jesus, nós temos o próprio Cristo no seu corpo e no seu sangue, que nos ajuda a estarmos sempre atentos e vigilantes. E uma terceira forma de nos mantermos vigilantes, atentos, vem do exemplo do próprio Cristo. Quando ele está naquele seu momento de oração, de angústia no jardim do Getsemane, ele reza ao Pai dizendo: Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Fazer a vontade de Deus, estarmos atentos às coisas de Deus, esta é outra forma de nos mantermos vigilantes, de nos mantermos atentos, estarmos atentos àquilo que Deus quer de nós. E uma das formas de sabermos o que Deus quer de nós é o contato com a Sagrada Escritura, é lendo a Palavra de Deus, é meditando a Sua Palavra. Ali vamos encontrar muitas coisas bonitas para a nossa vivência e que teremos a certeza de ser sim a vontade de Deus para a nossa vida. É seguir aquilo que Ele mesmo nos ensinou, e isso tudo podemos encontrar na Palavra de Deus. Eis 3 formas de nos mantermos vigilantes: o rompimento com aquilo que ainda nos atrapalha na nossa vivência cristã, a força que nos vem da Eucaristia e a graça de ouvir a palavra de Deus e a pôr em prática, e assim estaremos sempre fazendo a sua vontade. E é desta forma, atentos, vigilantes, que vamos manter a nossa vida cristã sempre autêntica, uma vida cristã sempre coerente com aquilo que o Cristo pede para cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!